E vamos lá para a nossa terceira aula, para podermos finalizar aqui essa primeira semana, onde eu trouxe para vocês uma visão geral aí acerca do aprendizado, como é que funciona e como é que você pode estar tirando proveito de todo esse processo. E para complementar, na aula de hoje eu vou falar sobre um tema que vocês comentaram e falaram que era algo que gostariam de aprimorar. E eu estou me referindo à rotina e à constância no aprendizado. Então, eu vou trazer aqui esse tema e também vou contar o meu relato pessoal de como foi que eu venho me desenvolvendo ao longo desses anos nos estudos e como é que você pode tomar como base minha experiência e também estar aplicando aí no seu contexto. E iniciando falando sobre o tema de rotina, gostaria de falar sobre algo que é o pensamento da galera, de achar que precisa ter ali um cronograma rígido, cerca de dias, horário para treinar, que só assim vai ter o resultado esperado. Mas eu já vou te adiantar que você não precisa ser tão rígido com você em relação a todo esse processo de treinar X horas por dia. Hoje, se você faltar um dia nos seus estudos, isso vai comprometer o seu resultado. Não precisa se preocupar com nada disso. E já trazendo meu relato pessoal, como foi que eu vim me desenvolvendo ao longo desses anos? Eu tenho já mais de 10 anos que eu venho estudando de forma séria o instrumento. Comecei a estudar mesmo ali na adolescência, só que desde criança eu já tinha interesse no instrumento, já gostava de estar tocando de forma esporádica mesmo, né? Brincando ali, era uma diversão para mim e hoje também é. Mas eu ouvia bastante música, isso é muito interessante você ouvir bastante música, porque isso vai agregando no seu repertório, na sua percepção. Então, eu via bastante música na infância, que meus pais colocavam. Aí fazia minha própria bateria com os brinquedos que eu tinha, né? Ia tocando ali. Já ganhei bateria infantil, bateria profissional. Porém, na infância, eu não tinha o interesse de estudar, sabe? Não gostava assim de estudar, só gostava mesmo de tocar por conta própria. Aí na adolescência que eu falei, não, agora eu vou estudar mesmo a sério. Quero focar na bateria, quero conhecer ali os detalhes. Também já tinha mais maturidade, né, em relação a quando eu era criança. Então foi uma época boa para eu poder estar me desenvolvendo. E como é que eu comecei a fazer todo esse processo? Eu ainda pegava as músicas que eu ouvia e começava a tocar. Então eu comecei dessa forma. Pegava as músicas, aí eu ouvia ela por completo e depois já começava a tocar na bateria. E aí já vou passar um macete para você. Você pode estar estudando dessa forma, porém você tem que saber como fazer. Porque se você só chegar na bateria e começar a tocar uma música completa assim, sem aplicar algumas técnicas corretas, talvez você não tenha resultado. Porque você pode estar fazendo aqui algo completamente fora da música, ou tocando realmente tudo do seu jeito, e assim você não vai ter uma progressão ali no seu desenvolvimento, né? Porque se você estiver fazendo só as mesmas coisas, não tem como você evoluir. Aí o que é que eu fazia? Eu pegava a música por completo, ouvia ela, ia ouvindo aos poucos, e quando começava a tocar, eu pegava por partes. Então eu começava no verso, aí prestava atenção ali na bateria, o que a bateria estava fazendo, aí aplicava. Vamos fazer um verso aqui, uma base, aí percebia que tinha uma frase. Aí eu já tentava copiar aquela frase. Fazia ali o mais fiel possível, né, em termos de detalhes, e aí ia progredindo. Fazia o refrão da música até finalizar. E uma vez que eu aprendia a música, já foi. Aí eu poderia tocar das outras vezes, da forma que eu já aprendi, né? E também com o passar do tempo, que eu fui aprendendo novas coisas, novas técnicas, eu já ia agregando tudo que eu aprendia para as músicas que eu já tocava. Então, eu pude progredir de forma natural nesse sentido. Então, é algo legal que você pode fazer. Pega as músicas que você gosta de tocar e vai explorando elas. Então, sobre rotina de estudo. O primeiro ponto que eu gostaria de citar é isso, é você gostar do que você está fazendo. Tem que ser algo prazeroso para você, não pode ser algo forçado, que seja uma obrigação. Agora eu vou ter que treinar, um assunto que eu não gosto muito no momento, ou não sou tão chegado, porém, meio que eu sou obrigado a fazer.
Dessa forma assim você não vai evoluir, né? Porque já está sendo algo forçado. E se você fizer como eu citei aqui, vai ser algo assim bem natural e daí você não precisa estipular tempo. Porque você senta na bateria para tocar algumas músicas, vai passando tempo ali, quando você menos espera, já passou 1 hora, já passou 2. Já teve dias que eu passei a tarde toda, a manhã toda tocando as músicas aqui, nunca coloquei um cronômetro para estar vendo a duração de treino que eu fiz, simplesmente ia praticando, porém com intenção. Não era só tocar música de qualquer jeito, que também dessa forma não ia evoluir. Então, o próximo ponto que gostaria de falar também é de você explorar vários estilos musicais, como eu citei logo no começo, porque aí você vai ampliar o seu vocabulário. Então não fica bitolado a tocar só um estilo, mas vai pesquisando várias coisas, porque um complementa o outro. Um detalhe que você pega em um estilo musical já complementa em outros estilos. E assim, eu ouvia bastante músicas, né? E aí já ia me interessando, um estilo já puxava outro. Aí eu pegava a base dos ritmos, ia vendo as particularidades de cada um, e aí entendendo. Aí meu vocabulário foi se ampliando, eu consegui perceber quais são as características de um determinado estilo em comparação com o outro. Aí eu vi que cada um tem suas próprias frases, viradas, as suas nuances, técnicas também específicas. Ou seja, eu fui aprendendo tudo isso ao longo que eu fui explorando diversos estilos musicais. Então eu não parei para aprender todas as técnicas de uma vez só. Não, eu fui ouvindo um estilo musical. Aí eu percebi que tinha determinada técnica, eu pesquisava aquela técnica. Aí eu já fui para outro estilo musical. Eu vi que tinha uma frase específica. Aí o que é que o cara fez ali? Aí eu descobri que tinha os rudimentos. Ah, então o cara fez um rudimento na caixa aqui. Depois que eu ouvi aquilo, que eu vi descobrir que era um rudimento. E não ao contrário, sabe? Pra galera que conhece os rudimentos, tá ligado que tem uma lista aí de 40 rudimentos. Mas você não precisa, não tem necessidade nenhuma de você pegar esses 40 rudimentos de vez e muito menos achar que você precisa aplicar ele em todas as músicas que você tocar. Não é assim que funciona. Basicamente você vai usar 1 ou 2 rudimentos em alguma música ali. Então tem coisas também que são bem específicas que não cabe a todos os estilos musicais, né? Então conforme você for ouvindo, você vai entender e vai ter essa maturidade de saber o que é que eu consigo fazer em cada momento. E aí eu já vou dar uma demonstração para vocês em alguns estilos musicais aqui, que vocês vão conseguir perceber tudo que eu vim explicando. Vou mostrar aqui um ritmo de reggae, vou fazer uma frase e vou explicar como é que essa frase é formada. Aí, galera, explicando aqui a respeito desse ritmo de reggae que eu acabei de tocar para vocês, como é que foi o meu processo de aprender tudo isso aqui que eu fiz. Como vocês puderam ver, eu fiz o ritmo aqui com o chimbal, a caixa tocando no aro e no bumbo. E eu também fiz uma frase aqui utilizando apenas a caixa. Então, tudo começa com você ouvindo. Você precisa ouvir em detalhes o que é que cada coisa está fazendo. Por exemplo, eu toco aqui com o aro da caixa. Então você precisa conhecer essa sonoridade. Saber que tem o toque do aro e tem o toque da pele. Então conheça os elementos sonoros que você está ouvindo na música. E aí eu vou falar aqui a respeito da frase que eu apliquei. Então, eu ouvia a frase, né? Mas logo de cara eu não sabia como é que fazia. Mas eu percebia que tinha o quê? Um som diferente, não era só um toque normal na caixa. Vou tocar aqui para vocês verem, um toque normal. Não era só isso, eu percebia que tinha um som um pouco tremido, né? Então eu começava a explorar a caixa para tentar tirar esse som, que é o daqui, ó.
que é quando você deixa a baqueta fazer o rebote, ó. Pronto. Aí eu ia controlando, né? E desenvolvendo essa técnica. Depois eu descobri que isso aqui era o buzz. Tem lá nos rudimentos, que aqui é como é que você faz o buzz na caixa, que é isso aqui, ó. Aí aqui já entra a técnica de você estudar isso de forma isolada para você dominar e aplicar em algo que você for tocar. Pronto, aí depois disso que eu vim descobrir o rudimento, que eu pude ter ciência exatamente do que é que eu tinha que fazer, que é essa primeira parte da frase, ó. Então eu faço um buzz com a mão esquerda e toco na pele normal com a mão direita. Pronto. Agora, para finalizar a frase, tem uma sonoridade também específica que se chama rimshot, que é quando eu toco a pele e a baqueta também entra em contato aqui com o aro. Eu descobri essa sonoridade também, eu vi que tinha algo diferente, né? Então, comecei a pesquisar, poxa, como é a sonoridade do reggae? Aí entra o lance de você pesquisar algum baterista tocando para você ver exatamente como é que ele toca. Aí você percebe, o cara tocou ali, ó, parece que tocou no aro. Aí você descobre algo diferente, além do tradicional, que é tocar só na pele, né? Então, demonstrando aqui o rimshot para vocês, ó. Tá vendo que tem esse som com mais peso, um som mais metálico, justamente porque a baqueta toca no aro. Então, você precisa explorar o seu instrumento para você ver as sonoridades que ele tem, né? Tem muita coisa aqui que a gente consegue tirar de som do prato, por exemplo, a cúpula do prato, do chimbal também a mesma coisa, e assim por diante. Agora fazendo a frase completa aqui, para vocês perceberem, de forma isolada, só na caixa, como é que vai ficar. Então foi isso, já trouxe aqui para vocês um exemplo aplicado ao contexto musical. Tudo começa com você ouvir e começar a pesquisar quais são as características daquele estilo que você está tocando. E já incrementando nisso aqui, ó, eu vou falar sobre como um estilo pode agregar a outro. Eu vou utilizar essa mesma frase aqui, só que em outro ritmo musical. Vocês vão ver que vai se aplicar bem, vai ficar bem interessante. Agora eu acabei de tocar um ritmo totalmente diferente do reggae. Esse daqui foi um rock balada, mas eu consegui fazer exatamente a mesma frase que eu fiz no reggae, eu consegui aplicar nesse estilo musical. Ou seja, um aprendizado aqui complementou para um novo vocabulário musical. Falando mais sobre os estilos musicais e suas particularidades, você vai aprendendo que cada coisa tem um objetivo. Por exemplo, cada estilo musical ele vai gerar um sentimento, né? Tem estilos que são mais calmos, outros são mais agitados, uns são mais tranquilos, outros são mais desafiadores também da gente tocar, exige mais coordenação, independência, como os ritmos latinos, ritmos brasileiros, tem a bossa nova também que é muito boa para você estar treinando independência. Aí vem o rock, que é um estilo que exige mais velocidade e precisão. Tem o worship, que é algo mais tranquilo, já é num andamento também bem mais suave. Então é tudo isso, você precisa explorar bastante e também saber onde aplicar cada coisa. Eu já vou dar um exemplo aqui, eu vou fazer um ritmo e uma frase de rock, você vai ver como é que vai soar. Eu acabei de tocar aqui esse ritmo, fazendo essas frases de rock com velocidade, não foi? Também utilizei aqui uma técnica no bumbo que é chamada de pivô,
que é quando eu faço 2 toques com pedal. No rock também a gente utiliza bastante o pedal duplo, ou seja, são elementos que são particulares de um estilo, que se eu trouxer isso aqui para um estilo que é mais calmo, como a bossa nova, por exemplo, vai ficar totalmente desconexo. Então você precisa ouvir e conhecer ali a sonoridade, o que é que cada elemento, cada frase vai representar. Qual é o sentimento que cada coisa que você vai fazer vai representar na bateria. Que aí vai entrar o lance da educação musical, né? Tem muita gente que está tocando um determinado estilo que é para ser calmo. Aí no meio disso o cara vai e mete uma virada lá com um bocado de tambor, faz zoada, aí o pessoal vai falar o quê? Poxa, tá tocando errado, tá tocando fora, tá fazendo barulho, não tá algo musical. Então você precisa conhecer as particularidades do estilo que você toca. Falando em bossa nova, vou trazer aqui um exemplo para vocês, trabalhando a coordenação e a independência e já aplicando isso aqui em um estilo musical. Aí esse estilo, em contraste com o rock, ele é totalmente suave. Perceberam que as frases que eu fiz aqui foram totalmente diferentes. Utilizei uma mão só, um toque em cada peça. Fiz também uma técnica aqui na caixa. E aqui eu já trabalhei no ritmo a questão da coordenação e independência. É um ritmo que explora bastante isso. Vocês perceberam que eu fiz aqui uma levada no pé, de um jeito, no bumbo eu já toquei 2 toques, no prato, na caixa, totalmente diferente, sabe? Então vocês podem estar explorando suas habilidades de coordenação, habilidades motoras aí, já dentro de um estilo musical. Não precisa fazer um estudo à parte, separando as coisas. Não, você já tem a oportunidade de aprender o novo estilo e está explorando tudo isso. Então é isso aí, na próxima semana nós vamos começar um novo assunto, trabalharemos aí novos tópicos. Vou trazer assuntos a respeito de padrões rítmicos, notação musical, partitura. Vocês também vão ver como é que vocês podem conciliar o estudo prático com o teórico, porque esses 2 caminhos, eles andam juntos. Vocês precisam saber como linkar tudo isso aí. Nada aqui fica desconexo. Então, te aguardo aí na nossa próxima aula.